32, queremos só justificar a ausência do pastor Moisés. Pastor Moisés, meus irmãos, está desfrutando as suas férias. É louvável que possamos entender a importância do ministro do Senhor também tem o seu período de descanso. Foi um início de ano muito intenso também, graças a Deus por isso. Então, ore pela vida do pastor Moisés, a sua digníssima, amada irmã Kézia, esposa, e seus filhos, Daniel e Levi. Salmos de número 32, verso de número 1. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há engano. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo o que é piedoso te fará súplicas em tempo de poder te encontrar. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir, e sob as minhas vistas lhe darei conselho. Não sejam como um cavalo ou a mula, que não têm entendimento, que são dominados com freios e cabrestos. Do contrário, não obedecem a você. Muitos são os sofrimentos do ímpio, mas os que confiam no Senhor, a misericórdia os cercará. Alegrem-se no Senhor e regozijem-se, ó justos, exultem todos vocês que são retos de coração. Amém. Os irmãos podem se assentar, e que Deus aplique em meu coração, no seu coração, a sua santa e poderosa palavra a cada dia. Meus irmãos, só para entendermos um pouco do contexto desses salmos, quando a gente volta um pouquinho a alguns livros, segundo Samuel, capítulo de número 11, nós vamos perceber uma trama terrível que o próprio rei ele faz. É uma trama muito perversa. Davi está em casa, descansando, diz o texto. Ele se levanta, ele anda no terraço do seu palácio, e de repente percebe que existe uma mulher tomando banho. A palavra diz que Batseba era uma mulher formosa. Então, Davi, ao ver essa mulher tomando banho, pede para chamar essa mulher para dentro do seu palácio. Batseba, então, escutando e também atendendo o convite feito, ela vai até o palácio. Chegando ali, evidentemente, há algo terrível. Uma mulher, por mais que seja bonita, mas era uma mulher casada, que tinha comprometimento. Davi também, como servo de Deus, tinha um comprometimento. Até o ponto que ele cede ao pecado, Batseba também, eles têm relação. Passados alguns meses, Batseba fica grávida, evidentemente anuncia ao rei. O rei, meus irmãos, deve ter ficado devastado, porque ele sabia que pecou, mas parece que até o momento não havia tanta preocupação. E isso faz com que Davi comece a tramar de que maneira poderei esconder o pecado. E nós sabemos, evidentemente, que a melhor maneira de nos livrarmos do pecado é confessá-lo e abandoná-lo. Mas não foi isso que Davi fez. Ele começa a tramar: como poderei esconder o pecado? Percebam, meus irmãos, que ele vem e chama Urias, Urias está na cidade de Jerusalém. Davi chama Urias e fala: Urias, vá para casa, rapaz. Vai. Qual era a estratégia de Davi? É que Urias pudesse ir para casa, com o tempo de saudade da esposa, pudesse ter relação com a sua esposa,
E assim, a gravidez indevida poderia ser coberta pelo ato conjugal de Urias e sua esposa. Mas não foi isso que acontece. Ele fica na porta do palácio. Davi, quando acorda outro dia, percebe que Urias não foi para casa. Urias está onde? Na porta do palácio, juntamente com os guardas. Davi percebeu que a sua primeira estratégia não deu certo. Aí ele vai para a segunda estratégia. O que ele poderia ter dito? Olha, eu pequei. Não foi legal o que eu fiz. Mas ele continua a trama do seu pecado. Ele continua a trama da sua estratégia perversa e maligna. Ao ponto de que ele faz um banquete, chama novamente Urias. O texto fala que ele embebeda Urias. Ou seja, vai tomando aqui, meu filho. Toma aí. Foi dando talvez um cálice atrás do outro de vinho, até o momento em que Urias fica bêbado. Agora ele fala, agora tu vai para casa, rapaz. Mas Urias, de tão bêbado, dorme no palácio. Outro dia, Davi levanta e fala, rapaz, tu não foi para casa não? Ele manteve o seu coração, a sua vida, como um guarda ali no palácio. E em vez disso ter tido um basta, ele vai para algo um pouquinho pior, em relação a tornar a sua perversidade algo terrível, como está escrito na palavra do Senhor, um abismo chama outro abismo. Um pecado não confessado chama outros pecados. Um pecado que quando não é realmente largado, vai chamando outro pecado. E assim ele trama uma terceira estratégia. Ele chama Joabe, segundo o livro de Samuel, capítulo de número 11. Ele dá, meus irmãos, eu chamei isso de carta da morte. Ele dá a carta da morte na mão de Urias para entregar a Joabe. Urias está levando a carta da sua morte. Evidentemente, quando nós ouvimos aqui o pastor Walter Evangelista trouxe uma palavra muito interessante, especificamente nesse texto, e aqui eu quero indicar essa mensagem no Dia da Família. Foi uma mensagem maravilhosa, muito profunda. Os irmãos depois veem lá no YouTube, muito profunda a mensagem que ele trouxe. E voltando, então ele leva consigo, o próprio Urias leva a sua carta da morte e entrega a Joabe. E lá está escrito as seguintes palavras de Davi a Joabe: coloque Urias na linha de frente, onde o combate estiver mais intenso. Depois recue para que ele seja morto. Isso é sério, não é, meus irmãos? Um servo de Deus, um homem ungido por Deus, 1 Samuel capítulo de número 16, verso de número 13, que quando Samuel estava diante de Davi, unge como rei em Israel. Aí você pergunta, pastor, isso é trágico? É, mas muitas vezes, não nessa trama tão perversa, mas os nossos pecados, muitas vezes temos tratado assim, tentando esconder de várias formas. Sendo assim, é evidente que Joabe obedece o rei, coloca Urias num momento pior de guerra, na frente de batalha, até que acontece então o assassinato, a morte, melhor dizendo, de Urias. Com tudo isso, meus irmãos, quando nós olhamos para os Salmos de número 32, nós conseguimos perfeitamente entender o que Davi escreveu aqui. Claro que temos outros Salmos, 51, que também vai falar sobre a agonia do seu pecado. Mas aqui no Salmo de número 32, Davi, ao presenciar, ao experimentar fatos tão terríveis, um pecado que, volto a dizer, chamou outros tipos de pecado, um abismo chamando outro abismo. Então ele, pelo Espírito Santo, ele escreve esses salmos, um salmo de alerta.
E aqui, meus irmãos, se poderíamos dar um título a essa mensagem, podemos dizer que é o contentamento quando se confessa o pecado, a alegria em confessar o seu pecado. Percebam que no verso de número 3, está com a Bíblia aberta, Davi escreveu o seguinte: enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Davi começa dizendo que o seu silêncio foi que começou a provocar, ou seja, o não confessar o pecado, começou a provocar agonia em seu coração. Ele começou a perceber que a sua vida não apenas estava entregue a uma morte, mas estava entregue a algo muito pior do que a morte, que é o pecado. John Bick, ele fala que o pior em relação ao ser humano, a nós, que não são às vezes as dores, não são às vezes a fome, não às vezes a fome, às vezes nós consideramos uma doença, o câncer, outros tipos de doença, algo muito ruim, mas ele fala que o pecado é o pior de todos os males. E é verdade. Porque a fome, a gente come, ela passa. A doença, por mais terrível que seja, a gente sabe, se estivermos em Cristo Jesus, se Deus não nos curar e viermos a morrer, que a morte também não é algo tão legal, mas saberemos que estaremos guardados em Cristo Jesus, saberemos que estaremos aguardando a sua volta, um dia que ressuscitaremos e estaremos eternamente com Ele, meus irmãos, na glória. Mas o pecado, não. Ele fala que o silêncio, enquanto calei os meus pecados, não confessei os meus pecados, eu comecei a envelhecer. Eu já disse um dia aqui na igreja, observe hoje um jovem vivendo, meus irmãos, num mundo terrível aí, do pecado, de drogas e outras coisas mais. Os irmãos sabem que hoje em dia, tem jovens aí com 30 anos parecendo com 50. Você vê quando você conversa com uma pessoa que tem um vício da droga, meninos novos, 20 anos, parecem ser muito mais velhos. Observe pessoas que vivem uma vida de adultério, ela não é muito feliz não. Davi está falando, quando estava em silêncio, estava envelhecendo, havia uma agonia sobre mim, constantes gemidos, todos os dias, eu tinha esses constantes gemidos, a enfermidade estava me avalaçando, a enfermidade estava me consumindo, não havia alívio no coração, não havia alívio na alma de Davi, não havia alívio no corpo de Davi, meus irmãos, por causa do pecado. E a verdade é que quando mantemos uma vida de pecado, além de estarmos realmente trazendo mal sobre nós, sobre as nossas emoções, sobre o nosso corpo, estamos indo contra a sujeição à lei moral de Deus, seja ela em ação, em atitude ou em natureza, que é o pior de todas as coisas. Pensa numa herança maldita que recebemos de Adão e Eva, se chama o pecado. Que ouviram palavras de um dissimulado anjo caído, que achando que, rebelando contra Deus, poderia se manter na posição e na presença do santo Deus. Um anjo caído achando, vamos rebelar, que Deus o manteria no seu habitat santo e poderoso. E ele faz com que Eva e Adão pudessem absorver as suas palavras. E também Eva e Adão foram tolos ao ouvir a palavra de um tolo, achando que, ouvindo a voz de Satanás, poderiam de fato ser como Deus. O pecado, meus irmãos, faz isso conosco. Mas se nós silenciarmos, não confessarmos os nossos pecados,
pode ter certeza que você vai pecar outros. Vou ter outros pecados, melhor dizendo. O abismo que você está caído nele vai abrir buracos para outros abismos. E é isso que acontece com Davi. E é isso que aconteceu em 2 Samuel, capítulo de número 11. Quando ele viu Batseba, na verdade já devia ter feito como José, fugir. Mas não, ele chama o pecado para dentro da sua casa. Ele deseja a mulher. Quando a mulher está dentro do palácio, já tinha pecado, meus irmãos. Em vez de ter terminado ali, não, aqui não, eu não vou pecar mais não. Batseba, nós vamos confessar o nosso pecado. Nós vamos dizer que pecamos, mas não. O pecado, o silêncio do seu pecado, trama coisas piores. Mas Davi também, diante disso, ele percebeu que quando o profeta Natã fala para ele, meu filho, contou uma história, e ele fica com raiva daquela pessoa que estava praticamente usurpando o outro, fazendo-se de bonzinho e não era. Aí o profeta Natã, é tu essa pessoa. Imediatamente ele cai em si, meus irmãos. Ele desmorona. A altivez em seu coração é tirada. O véu que realmente o cegava é tirado. E ele percebe quão terrível foi o seu pecado. Mas mediante isso, ele também faz perceber quão maravilhoso é confessar os pecados. Perceba que no verso de número 5, Davi fala: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Quando ele percebe como é bom confessar o pecado, eu não vou ocultar isso mais não. Eu não vou ocultar isso mais não. Como é importante confessarmos os nossos pecados. Porque à medida, meus irmãos, quando nós confessamos os nossos pecados, os nossos olhos são abertos. Começamos a perceber que estamos na lama e precisamos do socorro divino. Porque a confissão do pecado, ela traz luz, ela nos esclarece, ela nos faz perceber quão distante estamos de Deus. E é isso que ele falou aqui: confessei-te o meu pecado, a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E o que aconteceu quando ele confessou as suas transgressões? Eu sim fui perdoado. Tu, Senhor, me perdoastes a iniquidade do meu pecado. Davi ficou livre de uma transgressão, de um pecado que o afastava de Deus. João, escrevendo a sua carta em 1 João 1, versos 5 e 6. Esta é a mensagem que ouvimos dele e que agora lhes transmitimos: Deus é luz e nele não há escuridão alguma. Portanto, se afirmamos que temos comunhão com ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. O que João está falando? Enquanto mantemos uma vida de pecado, permaneceremos na escuridão. E quem mais do que Satanás, ou alguém mais do que Satanás, poderia desejar tanto que você permaneça no seu pecado, no meu pecado? A pessoa mais interessada em que você permaneça no pecado, na escuridão, é o próprio Satanás, porque ele tem a consciência que pecado nos afasta de Deus. Ele confessa, a confissão traz a luz, ele enxerga a luz, ele percebe que está no abismo. Ele percebe que a confissão e o abandono, evidentemente, do pecado traz o perdão de Deus. E nós lemos aqui no verso 5, na parte B. Provérbios, meu irmão, também 28:13 fala: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa, alcança o quê? Misericórdia. Davi percebe
quão importante é confessar os seus pecados. E eu pergunto a cada um de nós: será que ainda não existe um pecado que estamos cometendo todos os dias e estamos achando que isso é normal? Ou estamos com a síndrome de Davi, pecando e achando que está tudo bem? E acreditem, tem pessoas, meus irmãos, que vivem tramando para que o seu pecado continue sendo encoberto. Ele mente aqui, mente lá, encobre desse lado, mas o pecado é como um cobertor pequeno quando estamos deitados, ou quando estamos com a esposa. A gente puxa do lado, descobre ela. Ela puxa de um lado e ele fica totalmente sem a manta, o cobertor. E Davi percebeu que o melhor é confessar, que o melhor é dizer, porque mais do que as falácias dos homens, em dizer: eita, fulano, olha o que fulano fez, olha a trama de fulano. Melhor deixar as pessoas que às vezes não entendem o nosso arrependimento com Deus, é melhor deixar as pessoas falarem. Em que sentido? Se você se arrependeu do seu pecado, genuinamente se arrependeu dos seus pecados, largou o seu pecado para viver uma vida com Deus, você terá misericórdia. Os homens podem falar, mas a misericórdia de Deus estará sobre a sua vida. Se você largou o pecado, mas se continuou, é apenas palavras soltas. Porque Davi, ele entende que a confissão do pecado gera segurança para nós. Olha só quem está aí, o que está escrito no verso de número 7. Eu peço para os irmãos que eu estou com a afta na boca e só o sangue de Jesus tem poder. Verso de número 7. Olha só, depois que ele confessa o pecado, ele diz: Senhor, Tu és o meu esconderijo, ou abrigo em algumas versões. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Olha que conforto Davi está tendo depois que confessou o seu pecado. Olha que coisa maravilhosa. Como é confortador saber, meus irmãos, que o perdão de Deus é sobre nós. Como é confortador saber que quando nós alcançamos o perdão de Deus, a gente dorme bem, levanta bem, come bem, o nosso humor muda, o nosso desejo de Deus aumenta. Há um conforto poderoso na confissão de pecado e no recebimento do perdão de Deus. Percebam que ele vai chamar Deus de seu refúgio, de seu abrigo. Parte A do capítulo 32, a parte, verso de número 7. Davi, ele fala: Senhor, eu estou escondido em Ti. Tu és o meu refúgio. Em vez, meus irmãos, de cobrir os nossos pecados em oculto e engano, devemos confessá-los, para nos esconder debaixo da misericórdia, debaixo do abrigo de Deus. Em vez de ficarmos escondendo o nosso pecado, vamos confessá-los, e porque quando confessamos, Deus nos protege com a sua mão santa e poderosa. Mas enquanto nós não confessamos, estamos desabrigados. Enquanto nós não confessamos o pecado, estamos vulneráveis. Deixa eu falar uma coisa aqui, meus irmãos. Satanás é um caba tão sujo e tão perverso, que ele é assim. Ele faz com que a gente procure pecar e achar que está tudo bem. Lá na frente, quando fica insatisfeito, ele mesmo é quem nos derruba. E nos envergonha de tal forma, de tal maneira, que parece que o nosso chão sai. Mas quando Deus nos envergonha, nesse sentido de mostrar a tristeza de pecar, é diferente. Ele não tira o nosso chão,
ele nos firma ainda mais. Perceba que quando Davi confessa o seu pecado, ele percebe a segurança em Deus. Ele percebe que é Deus quem o preserva da tribulação. Por quê? Porque nos versos que nós lemos, versos 3 e 4, o pecado trazia angústia. O pecado, meus irmãos, ele tirava a força de Davi. O pecado o deixava fraco, vulnerável. Mas quando confessou o pecado e abandonou o pecado, o Senhor o deu segurança, refúgio. O Senhor o preservou da angústia, da tribulação. E o Senhor, na parte C do verso 7, o Senhor deu para ele alegria. Quem confessa o seu pecado e deixa, tem verdadeira alegria. A confissão de Davi o faz experimentar o perdão de Deus, o faz experimentar o abrigo de Deus, o faz experimentar um Deus que preserva da tribulação, o faz experimentar uma alegria, meus irmãos, que o homem não pode dar. E é por isso, partindo para o final dessa mensagem, Davi inicia os Salmos, trazendo algumas implicações importantes para cada um de nós, para que possamos refletir. Olha só o que ele diz nos Salmos 32, verso 1. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada. O que é transgressão? No original aqui, a palavra é pecha, que significa pisar além. Ou seja, quando a gente transgride, a gente está indo muito mais além, pisando em lugares que Deus não nos autorizou. É rebelar-se contra Deus. Percebam que Davi transgrediu a lei de Deus. Não adulterarás. Ele foi lá e fez o quê? Adulterou. Não cobiçarás, que foi o primeiro pecado que ele comete, a cobiça. Percebe que ele se rebela contra Deus. Ele não quer ouvir a voz de Deus. Meus irmãos, enquanto ficarmos no pecado, estamos nos rebelando contra Deus, estamos transgredindo. Quando fazemos algo que a Bíblia não nos autoriza a fazer, ou a Bíblia nos adverte a não fazer, e fazemos, estamos transgredindo. Porque a ofensa que Davi teve contra Deus era uma coisa absurda. Mas quando ele confessou, deixou, se alegrou, e agora ele diz: bem-aventurado, feliz é o homem cuja transgressão é perdoada. Quando ele confessou, ele percebeu: Senhor, muito obrigado por ter perdoado a minha transgressão. Na parte B desse verso, ele vai dizer: bem-aventurado, feliz é aquele cujo pecado é coberto. A ideia de pecado, evidentemente, é errar o alvo. E quando nós não estamos assertivos em relação a Deus, andando nos seus caminhos, pecando contra Ele, vamos ter culpa, vamos viver em imundícia. Nós vamos, meus irmãos, experimentar o castigo de Deus. Percebam que Davi recebeu o castigo de Deus. E qual foi o castigo? O filho morreu. Perceba que o pecado tirou a vida de um menino. O pecado trouxe para dentro da sua casa a ruína. Filha sendo estrupada, irmão matando irmão, filho desejando o cargo do pai, como Absalão, ficava na porta do palácio e fazia cochichozinho, sabe, meus irmãos? Aqueles fofoqueiros de plantão. Eita, rapaz, se fosse eu, fazia desse jeito. Tu sabia? Fulano está fazendo errado. Mas se fosse eu fazia assim. Tem muitos assim. Deixa eu ter que torrar mesmo. Pecado. Feliz é aquele que tem o seu pecado coberto. O pecado, meus irmãos, ele rompe o relacionamento entre Deus e os homens. Se não fosse Jesus Cristo que morresse na cruz
para salvar o pecador, até hoje seríamos inimigos de Deus. Porque antes de confessar Jesus Cristo, somos inimigos de Deus. Não, pastor, eu amo o Senhor. Coraçãozinho tradicional, coraçãozinho de blogueiro e dorama. Quem ainda não confessou os seus pecados e abandonou, ainda continua sendo inimigo de Deus, por mais que a sua boca professe: eu amo a Deus. Ama nada. Quem ama a Deus tem um filho. Quem diz que ama a Deus tem um filho. E quem tem um filho é selado pelo Espírito Santo. E quem tem um Espírito Santo obedece à palavra. Então esse negócio, eu amo a Deus, ó, e continua na prática do pecado, não ama a Deus. Jesus Cristo foi quem, meus irmãos, derrubou a parede da inimizade. Não é à toa que ele fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém pode vir ao Pai se não for por mim. Jesus Cristo não fala: ninguém vai ao Pai. Jesus Cristo não é o caminho que fala: anda por aqui e vai por ali. Ele fala: eu sou o caminho. Tem que vir até mim. Só pode vir ao Pai se for por mim. O Pai, meus irmãos, para chegar a Deus, está aqui Demétrio atrás de mim. Suponhamos que aqui tem uma porta, estivesse na porta. Só teremos o acesso a Demétrio se eu abrir a porta. E quem é a própria porta? Jesus Cristo. Então não vem com essa conversa: não, eu amo a Deus, mas nunca confessou Jesus. Não tem o Pai. Você pode dizer que ama a Deus, você pode até ter conhecimento de Deus, mas se não houver confissão de pecados, não tem Deus. Feliz é aquele, verso de número 2, que Deus não atribui iniquidade. O que é iniquidade aqui? Maldade. A ideia aqui de iniquidade é deformação, perversidade. Observe os graus de problemática que Davi está trazendo: transgressão, pecado, iniquidade, e depois ele fala sobre engano. Perversidade, deformação. Olha, meus irmãos, como perverso foi Davi, ao ponto também de tirar a vida de um homem casado, um homem que manteve a sua integridade. Urias, meus irmãos, com a sua consciência diante, não apenas do rei, mas diante dos soldados: não, eu não vou para casa descansar não, eu fui tirado da guerra, eu não posso ficar descansando não. Olha que integridade. Ele se mantém. Mas como Davi estava tão cego, tão envolvido com o seu pecado, que ele não percebeu a gravidade da sua perversidade. Provérbios 6, versos 12 a 14, vai dizer o seguinte: como são desprezíveis os perversos? Eles vivem mentindo, demonstram sua falsidade com um piscar de olho, com um movimento do pé, ou por sinais com os dedos. Seu coração pervertido trama a maldade, e andam sempre criando problemas. O que temos visto hoje no Brasil? Grupos que não tem nada de Deus vivem criando problema com um troço assim que não tem nada a ver. Porque a ideia deles não é o amor ao Brasil, é amor a si mesmo. É tornar normal o pecado. E pasmem, meus irmãos, que tem crentes que são coniventes com esse tipo de coisa. Ah, pastor, não tem nada a ver não. Que isso? Eu faço e Deus nunca me falou nada. Está falando agora. Nunca senti nada, pastor, estou aqui bonzinho. Tá ok. O dia que Jesus voltar e vier o juízo, aí tu me diz. Tem uma cama preparadinha, no bom sentido da Bíblia, não fala sobre não, mas eu sou aqui só conjecturando, tá? Mas lá no inferno, meus irmãos, tem lá um apartamento, um condomínio chamado inferno, tem um lugar especialzinho para aquele que dizem: tem nada a ver, pastor, isso é besteira. Tá lá mesmo, tá bonitinho lá,
gratuito. Você precisa pagar, nem condomínio você precisa pagar. Você vai sofrer de graça. E o pior, meus irmãos, não é o condomínio chamado inferno. O pior é o condomínio chamado Lago de Fogo. Porque até o inferno vai para lá. O condomínio, no bom sentido, é tão bom, presbítero Afonso, presbítero Ademir, o condomínio chamado Lago de Fogo, que a galerinha vai ficar toda reunida lá. Inferno, a morte, Satanás, seus demônios. E os homens? E todos aqueles que não foram achados, escritos no livro da vida, vão para o condomínio sofrer gratuitamente. E preste atenção, não é algo temporário, é eterno. Aí você quer manter o seu pecadinho? Vai confessar não. Feliz é aquele que Deus não atribui iniquidade. Feliz é aquele, verso de número 2, parte B, em cujo espírito não há engano. Feliz é aquele que tem a sua consciência sincera, limpa. Feliz é aquele, meus irmãos, que está tranquilo. Meus irmãos, deixa eu falar como é que é o pecado. E todos nós talvez pudéssemos já sentir isso. Dependendo do grau ou nível que a gente coloca, níveis de pecado, os diáconos já podem descobrir aqui os elementos, tá certo? Quando a gente peca, meus irmãos, é nesse jeito aqui. A nossa consciência não fica limpa quando a gente peca. Tanto é que a nossa consciência não fica limpa, se de repente Zé Antônio olhar para mim, tá um dia, ele olhar para mim, eu falo assim, Zé Antônio está sabendo do meu pecado. Já contaram para ele. De repente o bichinho está sabendo é nada. Aí eu olho para outra pessoa, aí eu vejo o Oredi sorrindo para mim, e eu fico meio cismado. Rapaz, por que ele está sorrindo? Porque ele sabe que o negócio está feio para o meu lado, e está caçoando da minha cara. A nossa consciência, meus irmãos, ela fica perturbada. As pessoas olham para nós, não sabem de nada que está acontecendo, mas a nossa consciência nos acusa. Fulano olhou porque sabe. A nossa consciência vai nos enganando, vai nos acusando. E Davi fala, feliz é aquele que tem a sua consciência limpa. O irmão pode te olhar torto, mas você está tranquilo. O irmão não está nem sabendo. De repente o irmão está num dia ruim, não te trata bem, mas você, meu irmão, está tranquilo, porque você sabe que os seus pecados foram deixados e perdoados por um Deus poderoso. Eu quero concluir essa mensagem. Davi está enfatizando sobre o seu contentamento, que a confissão traz ao pecador arrependido. O seu contentamento ao ter abandonado o pecado. E principalmente perceber que o perdão de Deus é a coisa mais maravilhosa que podemos também ter em nossa vida. Davi, meus irmãos, é por isso que ele traz uma palavra também de instrução. Quando no verso de número 8 e 9 ele fala, oh meu querido, eu quero lhe instruir, eu quero lhe ensinar o caminho que vocês devem seguir. E sob as minhas vistas lhe darei conselho. Aí ele está falando naquele que vive no pecado. Oh filho, não seja como um cavalo, não é que você seja um cavalo ou que eu seja, mas está falando, não sejamos escravos do pecado, não seja como o cavalo ou a mula, que não tem entendimento, que são dominados com freios e cabrestos, do contrário, não obedece a você. Não seja cego, não seja dominado pelo pecado, confesse-o hoje, abandone, e você e eu alcançaremos a misericórdia do Senhor. Por isso, meus irmãos, que ele iniciou os salmos, trazendo advertência sim, de tanta alegria daqueles que são perdoados, daqueles que são alcançados pelo Senhor, daqueles a qual o Senhor não atribui transgressão, não atribui pecado, não atribui, meus irmãos, de forma nenhuma iniquidade, e nem atribui a ele engano. Vocês são felizes,
Por que ele fala isso? Porque aqueles que alcançaram em Cristo Jesus o perdão, Deus nunca atribuirá essas coisas. Por isso que ele termina dizendo, vamos ler todos o verso de número 11. Olha o convite que ele está fazendo para todos aqueles que confessaram os seus pecados e abandonaram todos eles, dizendo o seguinte: alegrem-se no Senhor e regozijem-se, ó justos, exultem todos vocês que são retos de coração. Se alegre no Senhor, se alegre no Senhor por ter recebido o perdão divino. Aleluia! Pecado entristece, meus irmãos. Pecado agonia. Pecado envelhece. E o pior, o pecado nos afasta de Deus. Mas quando confessamos, quando a gente percebe, Senhor, pequei contra ti somente pequei, reconheço que eu sou pecador. Meus irmãos, é impressionante como a nossa alma, sabe, de um peso, começa a ficar leve. Aí fica leve. Aquela besteirinha que você fazia caso. Porque, volto a dizer, o pecado, ele tem um poder de transformar o nosso humor. Ele tem o poder de, sabe, de perturbar as nossas emoções. Mas quando o Senhor nos perdoa, os pecados confessados, meu irmão, aquilo ele vai trazendo um alívio. Aquilo ele vai sendo tão bom. A gente vai percebendo que quão paz é maravilhosa o Senhor. Que paz maravilhosa é essa do Senhor. Confessamos. Mas infelizmente nesses últimos dias, nós temos tentado fugir, porque o pecado é atrativo. A nossa natureza pecaminosa, ela ama o pecado, ela chama pelo pecado. Mas aqueles que receberam nova vida, e abandonaram o pecado, e pediram a Deus perdão dos seus pecados, alcança no Senhor a sua misericórdia. Você pode fechar os seus olhos. Reflita um pouco sobre a sua vida.